Os saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Tempo maravilhoso estar na casa do Senhor. O mês de outubro e já estamos ainda a sentir o calor, né? Hoje está abafado, está quente, mas também temos sentido o calor do Espírito Santo e tem sido muito melhor. Amém? Eu convido os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. E vamos ler o capítulo 3, versículo 1 a 10. E nessa tarde eu gostaria de estar falando sobre reações baseado no comportamento, nas atitudes deste relato bíblico em relação aos moradores de Nínive. Eu gostaria de falar sobre algumas reações e no sentido positivo. Então, Jonas capítulo 3, versículo 1 a 10, diz-nos assim a palavra do Senhor. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, e começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada do dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam e nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Deus. Eu, quando estava meditando sobre esse texto bíblico, eu comecei a pensar como nós somos diferentes de Deus. O ser humano era para ter assim aquela característica de Deus, mas às vezes nós estamos um pouco distante, principalmente as pessoas naturais. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo que passa a habitar em nós, nós herdamos essa natureza divina. Então nós, quando lemos as coisas de Deus, quando nós começamos a ver como é que Deus trabalha, como Deus faz, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, isso nos fascina. E neste texto nós temos exatamente uma explicação, digamos assim, dessa bondade de Deus. E eu coloquei aqui como introdução, só para ter aqui um ponto de partida, eu coloquei o seguinte: o conhecimento das circunstâncias e consequências geralmente ou quase sempre provoca uma reação positiva. E eu vou pensar da forma positiva nessa reação. Os ninivitas, com a sua atitude, são um exemplo dessa reação, porque quando alertados da iminente destruição que estava para bater sobre eles da parte de Deus, eles reagiram a este decreto, a essa determinação, a esse aviso de condenação sobre eles. Geralmente, e eu pensava nisso quando estava escrevendo essa introdução, um exemplo, está ali a nossa irmã Sara e peço que a Cátia e outros que eu não conheço, que trabalham na área da saúde. Geralmente, quando uma pessoa vai ao médico e que é detectada alguma coisa assim que nos assusta, e nós, quando ouvimos, a pessoa quando ouve um relato, vai fazer um exame e detecta alguma coisa, a reação da pessoa pode fazer uma grande diferença. Algumas pessoas
talvez por falta, até da sua própria natureza, entram em desespero. Ficam desesperadas. E agora, já parece até que já foram sepultadas quando o médico dá um diagnóstico. O sentimento é tão que parece que eles já foram até sepultados. Mas tem outras que reagem positivamente e dizem: espera aí, eu vou combater isso, eu vou enfrentar isso. E muitas das vezes é importante que nós sejamos confrontados com determinadas situações para que nós tenhamos uma reação àquilo. Semelhantemente, as coisas que podem ser traduzidas como naturais, as espirituais também o são. Muitas pessoas continuam a viver uma vida fora da vontade de Deus, sem temer a Deus, porque não sabem as consequências em que elas estão correndo o risco de serem julgadas e passar pela justiça de Deus. A Bíblia diz, até parece que as pessoas, quando, por causa de Deus ser longânimo, as pessoas até parece que estão mais à vontade para viver no pecado. Porque parece que Deus não age na hora, parece que Deus, por causa da longanimidade de Deus, significa a paciência que Deus tem, a compaixão que Deus tem para suportar as afrontas contra Ele, os pecados da humanidade. Deus tem a capacidade de suportar. Nós não temos. Uma pessoa falha conosco, nós já queremos logo tirar as contas e fazer contas com as pessoas. Uma coisinha simples, mas o nosso pecado contra Deus fere a santidade de Deus. Deus é santo e os seus olhos não podem ver o mal, mas Ele suporta os pecadores. Suporta a mim e suporta a ti. Deus suporta os pecadores. Por causa desse poder de longanimidade, essa natureza que só Deus tem, esse atributo que só Deus tem. Deus suporta. E ouça, mas Deus nunca deixa de avisar o pecador que ele precisa arrepender dos seus pecados. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o pecador se arrependa dos seus pecados e se converta a Ele. Porque Deus, olha, eu posso dizer, afirmar pelos textos bíblicos, pelo conhecimento que nós temos, nós quando examinamos a Escritura, estudamos, é que Deus fica alegre. Parece que Deus deve fazer assim, uau, quando alguém se converte. Há uma alegria no coração de Deus quando um pecador se arrepende. A festa no céu, já ouvimos aqui hoje à tarde, parece que foi o irmão Pedro que disse, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há uma alegria no céu por causa do pecador que se arrepende. Então Deus tem prazer em que o pecador se arrependa. E para que isso aconteça, o pecador precisa ter conhecimento de que o estado em que ele vive, as condições em que ele vive fora de Deus, o levará à condenação eterna. E foi isso que Deus fez através do profeta Jonas, a levar uma mensagem a Nínive, aos moradores de Nínive, que era a capital do Império Assírio. A palavra que foi dada, até o texto que nós lemos, diz que é a segunda vez, porque a primeira vez todos os irmãos sabem, até as crianças da escola dominical sabem. Jonas, quando ouviu da parte do Senhor o chamado, e foi determinado para que ele fosse a Nínive e alertasse o pessoal que dentro de 40 dias eles seriam destruídos por causa do pecado, ele fugiu. Fugiu da responsabilidade do seu chamado, mas também porque era um nacionalista e ele sabia que o inimigo, a Síria, era um inimigo ferrenho dos israelitas. E ele diz, eu vou lá avisar que Deus vai destruí-los para que eles se arrependam e Deus se arrepende também e eles sejam salvos. Não, eu quero que Deus mais os castigue mesmo. E ele fugiu. Ele fugiu. A intenção dele era que Deus não perdoasse os pecadores de Nínive. O coração de Jonas era o coração de algumas pessoas ainda hoje, que é muito mais fácil para elas desejarem que as pessoas sejam destruídas do que desejar que Deus as converta, que Deus possa mudar as suas vidas, transformar as suas vidas e fazer delas nova criatura. Mas o coração de Deus é que o pecador se arrependa e seja salvo.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. E diz que Jonas, não, eu não vou fazer isso. Eu vou embora, eu vou fugir. Foi lá, comprou a passagem e fugiu. Só que Deus disse, não, senhor, você vai voltar lá e vai dizer a eles, porque essa é a sua responsabilidade, de dizer a eles que eles serão destruídos dentro de 40 dias, por causa do pecado deles. A vida deles estão fora da minha vontade, estão vivendo na contramão de Deus, estão vivendo uma vida afastada dos princípios éticos, morais. Era uma nação ímpia, uma nação imoral, uma nação pecadora, mas vá lá e diga a eles que eu os destruirei. Dentro de 40 dias, eles serão totalmente destruídos. E Jonas diz, olha, então, se é isso que vai acontecer com eles, ainda acontece tarde. Acontece tarde, aquela pessoa vive uma vida completamente fora da vontade de Deus, que morra, que seja destruída. Mas Deus não queria isso para aquele povo. Como não quer hoje ainda que o pecador continue a viver afastado dele e tenha a morte espiritual. Deus sabe como será triste na eternidade a pessoa que partir para a eternidade sem ser salvo, morrer nos seus pecados. Então Deus não deseja isso, Deus quer que elas sejam libertas. E assim como Jonas recebeu a responsabilidade de os alertar, nós também, como igreja, temos a responsabilidade de alertar as pessoas. E é isso que eu faço neste momento, para você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus não tem prazer na sua morte. Deus não quer que você morra no seu pecado, mas Deus quer perdoar os seus pecados. E diante da mensagem, Deus diz, Jonas, vai lá e diga isso para eles. E diz a palavra de Deus que Jonas, depois de relutar um pouco, voltou. E diz que a cidade de Nínive demorava mais ou menos, aproximadamente 3 dias para ser percorrida. E ele fez isso. Começou a apregoar no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, dizendo, dentro de 40 dias, esta cidade, os moradores dessa cidade, serão totalmente destruídos. E diz que quando o povo ouviu a mensagem, que era uma mensagem de condenação, uma mensagem de destruição, o povo acreditou em Deus. Através do seu profeta, aquele povo teve uma reação que eu denominei aqui uma reação positiva. Eles podiam dizer assim, eu quero lá saber disso, isso é conversa, Deus vai destruir nada, é como nós ouvimos ainda hoje, não terá fim de mundo, não acaba nada. Olha, o meu bisavô dizia isso há muito tempo. Eu já ouvi falar que, até quando lemos a Bíblia, diz que há muitos anos atrás falava isso não vai acabar nada. Até ouvi um religioso, há pouco tempo, um homem que tem aí, até leva o nome de cristão, e era uma autoridade dentro de uma religião chamada, denominada cristã, dizer assim, não existe o fim do mundo. Se o mundo acabar, se for verdade que o mundo acaba, isso vai ser daqui milhões e milhões e milhões de anos. Então a mentalidade daquele homem religioso, dizendo-se cristão, pensar dessa forma porque eles não acreditam no céu, porque se acreditasse no céu mudava a sua atitude para ser um verdadeiro adorador de Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. A semelhança deles, muitas pessoas também não acreditam. Ele diz, que nada, mas a responsabilidade da igreja, a nossa responsabilidade é pregar a verdade, a palavra de Deus, e compete a Deus despertar o coração do pecador, e ao pecador reagir à proposta que lhe é feita de salvação. E foi o que aconteceu com os moradores de Nínive. Diz que quando Jonas anunciou essa mensagem, eles não viraram as costas, eles olharam e disseram assim, a minha vida está completamente fora da vontade de Deus. Se Deus me destruir hoje, se eu morrer hoje, eu estou totalmente condenado. E diz que o povo, em primeiro lugar, eles reagiram àquela mensagem e proclamaram um jejum, tomaram uma atitude de humildade, se humilharam perante Deus
E a primeira coisa que eles fizeram, diz, vamos fazer alguma coisa para que demonstremos a Deus que nós estamos interessados no perdão, que nós queremos mudança de vida, nós queremos que haja uma mudança, nós não queremos continuar mais no estado que estamos. E diz que proclamaram um jejum, nós não vamos comer, nós não vamos beber, nem nós e nem os animais. Vamos fazer vamos provar com as nossas atitudes que nós realmente estamos arrependidos dos nossos pecados. E diz que eles vestiram de saco, em sinal de humilhação, do maior ao mais pequeno. Eles não mediram força, não disseram assim, também não é necessário, Deus sabe, Deus conhece meu coração, Deus sabe todas as coisas. Não, eles disseram assim, espera aí, se nós estamos sendo advertidos, alertados, que se nós continuarmos no estado em que estamos, sem Deus, nós seremos condenados, vamos nos arrepender e mudar de caminhos. E vamos provar isso a Deus, que nós estamos interessados em que Ele tenha compaixão de nós e perdoe os nossos pecados. E diz que foram marcar um jejum, vestiram-se de panos de sacos, todos eles fizeram isso, e a notícia também chegou ao rei. O rei, e juntamente com seus nobres, o governo daquela nação, ouviram dizer que havia um profeta que estava já há 3 dias a proclamar que Nínive seria destruída por causa do seu pecado. E eles iriam ser totalmente destruídos. E o rei ouviu e disse, espera aí, reuniu os seus nobres e diz, vamos também fazer um decreto e vamos nos humilhar e vamos dizer que nenhuma pessoa na cidade, nem os animais, nem bois, nem ovelhas, nada, nem come nem beba nada. E ele, a partir dele, do seu coração, diz que tirou as suas vestes reais, se humilhou perante Deus, vestiu-se do seu manto, cobriu de saco e sentou-se em cinzas. Ele se humilhou, o rei se humilhou e fizeram um decreto dizendo assim, todas as pessoas, que a Bíblia diz que era cerca de 120 mil pessoas, uma população aproximadamente 3 vezes essa de Portimão, se humilharam. E diz que quando eles se humilharam, a palavra do rei foi essa, vamos fazer isso, vamos converter dos nossos maus caminhos, vamos clamar fortemente a Deus, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, vamos afastar das nossas mãos a violência, vamos endireitar as nossas veredas, vamos nos corrigir, porque quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Que inteligência destes homens. Eles disseram assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos provar a Deus que nós realmente abandonamos este caminho e vamos converter os maus caminhos. Não é só dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eles disseram, mas disseram assim, nós vamos mudar a nossa vida. Nós vamos endireitar os nossos caminhos, nós vamos afastar de diante de nós a violência das nossas mãos, nós vamos converter do nosso mau caminho, vamos dar meia volta, vamos clamar ao Senhor fortemente, porque certamente Deus poderá ter compaixão de nós e afastará de diante dele a ira, do furor da sua ira, e ele terá compaixão de nós. E Deus não faça isso que ele está dizendo para que nós não venhamos a perecer. E diz que eles fizeram assim. Foram lá, se humilharam e Deus é maravilhoso. A Bíblia diz, Deus viu. Deus viu. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Quando um pecador se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. Quando uma pessoa está diante de Deus e se apresenta com o seu coração quebrantado, contrito, e ela tem no seu coração o desejo de arrepender dos seus pecados, Deus perdoa. E quando este povo se arrependeu dos seus pecados, se humilhou, ouça, meus amados ouvintes, você que nos ouve através da internet, talvez até aqui mesmo, presentemente, que ainda não se converteu, ouça, este povo é um grande exemplo para todos nós e para todos os pecadores que ainda não se arrependeram. É que eles não ficaram
não ficaram arrumando algumas desculpas. Eles não ficaram pensando, mas eu sou da família tal, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou uma pessoa muito boa, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu já tenho feito tantas obras de caridade, eu tenho ajudado muitas pessoas. Não, eles disseram assim, espera aí, se Deus está dizendo que vai nos destruir por causa do nosso pecado, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. E nós temos que nos humilhar perante esse Deus para que Ele não faça isso contra nós. E nós vamos chegar diante dEle crendo que Deus pode nos ajudar. E Deus ouviu e não fez o que iria fazer com eles. E isso foi um ato que para alguns crentes, como o caso de Jonas, que era assim um crente meio nacionalista, eles ficaram revoltados. Jonas ficou revoltado. Você já pensou? Olha, ouça, você saber que tem pessoas que precisam urgentemente se converter, pessoas más, pessoas que você olha para ela e diz assim, essa pessoa parece que não tem mais jeito. Vive uma vida tão desgraçada que eu acho que era melhor que morresse mesmo. Mas Deus não tem esse pensamento. Deus não tem esse pensamento. Deus quer trazer essa pessoa a conhecê-lo e fazer dela uma nova criatura e até fazer dela um pregador da palavra de Deus, para que outras pessoas possam ouvir a mensagem através da sua própria vida. Deus tira do pó da terra, do lodo do pecado, do lamaçal do pecado. Deus levanta o pecador e muda o seu coração e a sua mente e faz dela um motivo de louvor e adoração para Ele. Então Jonas disse assim, quando viu, proclamou 40 dias vai ser destruído. Esperou os 40 dias. Ele diz assim, agora ainda bem que Deus me mandou aqui para avisar, porque eu quero ver esse povo todo ser destruído mesmo. Meu desejo é vê-los mesmo arrasados, porque não querem nada. Eles não querem nada. Eles são tão miseráveis, porque eles quando apoderam-se de alguma pessoa, eles costumam furar os olhos delas, eles mudam de terras, eles misturam as raças, eles são terríveis. Os assírios são terríveis, eles fazem barbaridades e estão nos oprimindo e podem destruir até a nossa nação. Eles podem invadir a nossa nação. Queremos mais que eles vão mesmo serem mortos. E professou que dentro de 40 dias aquilo iria acontecer, sentou lá em cima e ficou esperando. Eu agora vou esperar o cumprimento da palavra de Deus. Se Deus falou, Deus vai fazer. Só que Jonas não conhecia muito bem Deus. Embora fosse um profeta, ele estava assim meio desconhecedor dessa bondade de Deus. E diz que ele ficou esperando. Passaram 39 dias e nada. É amanhã. Amanhã vai se cumprir a justiça de Deus e este povo todo vai ser destruído, este povo pecador que não merece nada. No outro dia, amanheceu o dia, chegou-se a noite, passou para o outro dia e a palavra dele não se cumpriu. E ele ficou revoltado. Ficou revoltado e diz que deu vontade até de morrer. Eu falei que se eu viesse aqui para anunciar essa palavra, e ele diz assim, lá no seu coração, ele diz, lembrou, eu conheço Deus. Na verdade, eu pensava que eu não conhecia, mas eu conheço Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso. Ele começou a dizer, tu és misericordioso, o capítulo 4 vai explicar isso. Não era isso que eu disse quando eu fugi, que eu não queria vir para cá, porque eu sabia, ele confessou, eu sabia que se eu falasse, este povo poderia se arrepender e tu iria perdoá-los. E eu não queria que eles fossem perdoados. Mas nós, a igreja, o maior desejo de nós crentes é ver as pessoas perdoadas. O nosso maior desejo é ver uma pessoa que vive escravizada por Satanás, vivendo numa vida de pecado, dominado pelos vícios, por tudo, vivendo a arrasto, ver Deus colocar a mão sobre ela e transformar a sua vida e fazer dela uma nova criatura.
Esta é a maior alegria do cristão. A maior alegria do crente é ver quando Deus levanta alguém do pó, da sarjeta, e faz dela uma nova criatura. E diz que Jonas questionou a Deus, começou a questionar. Eu sabia, e Deus, a história diz assim, os irmãos sabem, diz que Deus não rejeitou o questionamento de Jonas, mas foi ensiná-lo. E às vezes nós também precisamos aprender algumas coisas com Deus na questão mais prática. Diz que Deus mandou lá um sol muito quente, uma brisa quente, um sol quente sobre Jonas, e ele ficou desesperado. Ei, mas que calor abrasador, eu estou com vontade de morrer, está tudo dando errado para mim. Eu queria ver a destruição daquele povo mau, e Deus salvou porque eles se arrependeram. Eu não queria que eles fossem salvos, mas eles se arrependeram e Deus perdoa quem se arrepende. Eu queria morrer. Agora vem esse sol, esse calor abrasador, a minha vida está de mal para pior, eu quero morrer. E Deus, para ensinar, Deus vai lá, faz nascer uma boboreira da noite para o dia, e deu uma sombra. E ele diz, agora sim, minha vida está melhorando. As coisas agora começaram a melhorar. Até essa sombrazinha está tão agradável. Essa brisa, parece que até vendo aqui um ventozinho, parece que abriram a porta ali do lado, e está mesmo agradável. E daqui a pouco, Deus mandou lá um inseto, um verme, um bicho, foi lá e feriu aquela baboreira, e ela secou. Secou e o sol novamente castigou Jonas. E ele começou a espraguejar, eu tenho que morrer mesmo. Nada está dando certo. Olha, ainda há pouco eu tive um pouquinho de refrigério, agora já estou de novo. E naquele momento, Deus falou ao coração dele. Deus disse assim, espera aí, é razoável esse teu queixume? É razoável essa tua lamúria? É razoável você ficar tendo tanta coisa com essa planta que você nem fez nada por ela? Você não plantou, você não fez nada, ela nasceu ontem e hoje já morreu, e você está aí desejando até morrer por causa de uma planta que morreu, e não devia eu ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Não deveria eu ter compaixão delas? O livro termina sem dizer que Jonas respondeu. Ele não deu resposta a Deus, mas a pergunta ficou no ar. Será que Deus não pode ter compaixão do pecador? Será que Deus não pode ter misericórdia do pecador? Será que nós temos mais prazer em ver a pessoa viver numa vida na sarjeta, na lama, ou de vê-la, Deus transformá-la? Deus tem prazer em perdoar o pecador. O pecador é que precisa ter uma reação positiva diante das sentenças de Deus. Porque quando Deus avisa, é porque Deus não quer que você parta para a eternidade sem salvação. Quando Deus corrige, porque Deus te ama. Deus, quando exorta, porque Deus quer que você tenha oportunidade de arrepender dos seus pecados e dizer, eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia de Deus, e se aproxima dele, porque Deus ouve a sua oração e perdoa os seus pecados. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas gostam de ser enganadas. Até existem ciências que ensinam as pessoas a serem enganadas. E olha, não diga a verdade para as pessoas, porque assusta, as pessoas ficam deprimidas. É melhor não deixá-las saber de nada. Não, senhor, é bom que nós tenhamos nossos pés no chão, conheçamos a realidade das coisas, para que nós não esqueçamos que um dia nós vamos partir para a eternidade. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que é melhor ir até a casa onde há lutos, porque ali nós vemos o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao coração. Amanhã, hoje ou amanhã, pode ser a nossa vez, e como é que nós vamos encontrar com Deus? Em que condições nós vamos estar diante de Deus? É importante ouvir as verdades de Deus. É necessário, não só importante, é necessário
que a palavra de Deus esteja no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Deus. Porque Deus não terá ninguém por inocente. Deus, quando nos corrige, é porque Deus quer que nós tenhamos salvação para a nossa alma. E nessa noite, você que está nos ouvindo em casa, talvez no seu escritório, ou vai ouvir esse vídeo aqui, neste momento, se alguém, o nosso desejo e o meu desejo, o desejo principalmente de Deus, é que você possa ter perdão dos seus pecados. Que você não se esconda diante e nem atrás de nada. E nem procure enganar o seu coração. Porque diz a Bíblia que mais enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. Há muitas pessoas que estão destruídas, pessoas que estão completamente destruídas e precisam da ajuda de Deus, precisa do perdão, precisa do auxílio de Deus e diz, não, eu não preciso, eu não farei, eu não vou, e continua. E alguns incrédulos dizem, isso é conversa, isso eu não vou. E eu termino dizendo assim, um certo dia, eu tive um encontro com um amigo, que era meu amigo antes de eu ser crente. E era meu colega das coisas da vida errada, das coisas erradas. E eu, quando encontrei com ele, como crente, como pastor, já nunca mais tinha o visto. E ele, quando me viu, ele ficou tão alegre por me ver. Ele ficou alegre, estava numa moto, deixou a moto cair, parado assim, deixou a moto cair, porque ele esqueceu de colocar a moto no descanso para me abraçar e deixou a moto cair. Nem preocupou se ia arranhar ou não, dar moça ou nada. Ficou tão alegre, me abraçou, fez uma festa comigo. E depois começou a falar comigo e eu fui lá para falar com ele de Jesus. E quando ele começou a falar comigo, fez a festa toda, e eu disse a ele assim, olha, eu queria falar com você sobre isso. Aí ele assustou. Aí eu disse, olha, eu queria dizer para você que essa vida não é mais a minha vida. Aí ele parou assim, dizendo, vai dizer que você agora é Bíblia? Eu falei, sim, sou Bíblia, sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse, então, a partir de hoje, você não é mais meu amigo. A partir de hoje acabou, você não é mais meu amigo. Aí estava o meu cunhado, irmão da Fátima, junto comigo, e disse, não, ele é seu amigo, veio até te procurar. Não tenho amigo assim. Aí fez uma lista de coisas, perguntando se eu iria fazer. Eu digo, não. Ele diz, então, os meus amigos fazem o que eu faço. E você, a partir de hoje, não é mais meu amigo. Eu digo, tá bem, hoje eu sou seu amigo. Aí diz para ele assim, o que digo para você que ainda não aceitou Jesus. Eu não sou nenhum parvo. O dia que Jesus me salvou, mudou meu coração, minha mente, eu conheci a verdade, e eu digo para ele, se fosse a sua vida que eu conheço, o estado em que você está, em que você vive, porque eu vivi aí, se aí fosse melhor, eu estaria aí. Mas eu conheço a sua vida e você não conhece a vida que eu tenho hoje. Porque hoje eu conheço um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, de misericórdia, que perdoou os meus pecados, me deu paz, alegria, me deu salvação, escreveu o meu nome no livro da vida. E hoje Deus quer salvar a sua vida. Nessa noite, não arrume desculpas, não fujas. Encare o Senhor de frente e diz, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu estou aqui, eu preciso do teu perdão. A minha vida não está como deveria estar. Eu não estou vivendo de acordo com a tua vontade. Eu sei, Senhor, que a qualquer dia eu vou prestar contas a ti. E eu tenho andado a fugir, mas hoje eu quero ter um encontro com o Senhor. Hoje eu vou rasgar as minhas vestes. Hoje eu vou tirar os meus mantos reais. Hoje eu vou vestir de pano de saco. Hoje eu vou sentar em cinzas. Hoje eu vou proclamar um jejum. Hoje eu vou deixar de comer e de beber, porque eu tenho sede de ti. Eu tenho fome da tua justiça. Eu quero perdão para os meus pecados. E eu convido a igreja a ficar de pé, se faz favor. E nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe nessa noite há alguém entre nós que está precisando de tomar essa decisão sábia, reagir à palavra de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ti. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, eu vou pedir aos nossos irmãos para estar aqui louvando o Senhor. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, saia do seu lugar. Se você está aqui e ainda não se converteu ao Senhor, não aceitou o Senhor, tem necessidade de que Deus perdoe os seus pecados, diz que Deus muda a sua vida, venha aqui à frente, nós vamos orar. Nós queremos orar por você, nós queremos que Deus mude a sua história.
Assim como aquele povo de Nínive, eles tomaram uma decisão, foram responsáveis pelas suas atitudes, pelos seus atos. E Deus arrependeu do mal que iria fazer a eles. Deus deixou de condená-los, porque Deus desejava a salvação deles. E Deus, por amor, os avisou que se eles permanecessem naquele estado, eles seriam condenados. E Deus continua hoje a dizer, se você continua no seu estado de pecado, nessas condições, você será condenado. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se rejeitas a salvação, será condenado. Mas Deus não quer a sua condenação. Deus quer antes a sua salvação. Nós vamos cantar. Enquanto isso, vem aqui à frente, se há entre nós. Você na sua casa. Faça isso também. Coloque o seu coração nas mãos de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Hoje e sempre mais preciso de Ti. Mais do que eu possa expressar, preciso de Ti. Mais do que nunca preciso de Ti. Preciso mais que respirar, mais do que o respirar, mais do que esta canção, do bater do coração, mais do que tudo, e quanto tempo passar, estarei ao teu lado, pois não quero voltar ao passado, estar sem Ti, preciso de Ti. Hoje e sempre mais preciso de Ti. Mais do que eu possa expressar, preciso de Ti. Mais do que nunca preciso de Ti. Preciso mais. Glória a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor. Mas eu gostaria de convidar você a fazer assim. Temos aqui 2 adolescentes. Ouviram a palavra. Deus conhece o coração deles e conhece o entendimento deles. E eles creram. Mas eu queria ainda te exortar, me permita usar este termo, para que você saia do seu lugar. Você que sabe que tem no seu coração, tem esse desejo, você está dizendo assim, eu preciso de mas ninguém vai olhar para você, ninguém quer te condenar, ninguém vai olhar com um olhar de recriminação. Pelo contrário, nós estamos aqui porque queremos interceder diante de Deus por ti, para te ajudar. Para dizer, olha Senhor, aqui está. Nós vamos orar, mas eu sei que Deus pode te abençoar. E eu sinto de te convidar mais uma vez, para que você venha à frente. Deus me ouve aqui onde estou. Eu sei que Deus ouve, mas você pode sair do seu lugar, num ato de fé. Você não precisa de rasgar as suas vestes, a semelhança daqueles ninivitas. Você não precisa sentar em cinzas. Mas você precisa de dar um passo de fé nessa noite e dizer, eu preciso, eu quero perdão, eu quero salvação. E esta é a atitude de humildade, de reconhecimento do amor de Deus. E dizer, Senhor, eu estou aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode, você precisa, não tenha vergonha. Você pode dizer, eu preciso, eu necessito. E é isso que nós queremos. Que Deus possa, nessa noite, trabalhar na sua vida, no seu coração e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, muda, Senhor, a minha vida. Bem, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Senhor. Graças a Deus. Por favor, chega mais para cá, venha para cá um pouquinho, por favor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Graças a Deus. E se eu disser diretamente para você que você precisa vir cá? Porque eu sei que há uma necessidade. E nós estamos diante de Deus, e Deus quer te abençoar. Deus quer te dar essa paz espiritual. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer apagar diante dele todas as suas transgressões. Deus quer mudar a sua história. E nessa noite, tão somente você precisa de ter uma atitude de fé. Não reaja ao contrário daquilo que Deus espera que você o faça. Deus espera que você diga assim: eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus abençoe. Nós vamos orar. Estenda as vossas mãos para cá. Faz favor, vamos interceder. Glória a Deus. Glória a Deus. Raquel, fica aqui com essa irmã, faz favor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos pelo teu amor, Senhor, para conosco. Nós te agradecemos por este carinho, por este zelo tão especial. Te agradecemos, Senhor, pela tua repreensão para as nossas vidas, porque o Senhor repreende, açoita e repreende todos quanto recebem como filhos, Senhor. E o Senhor nos ama, e é o teu amor que nos faz, ó Deus, compreender a tua palavra e a tua vontade. Obrigado, Espírito Santo, por tocar nos corações. Obrigado, Espírito Santo, por envolver, Senhor, os teus filhos que aqui estão. Dar a eles, Senhor, também nessa noite a certeza, a convicção do perdão, a convicção, Senhor, da restauração, Senhor, meu Deus. Muda, Senhor, a história. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça o teu querer. Escreva os teus nomes no livro da vida. Apaga, Senhor, toda e qualquer transgressão de diante de ti. Lembra da tua misericórdia. Lembra do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, por amor do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.